Vamos falar sobre a Amazon e sobre Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que acabou a primeira temporada faz muito tempo aí, né? A segunda temporada já está sendo filmada, inclusive. Chega muito em breve, mas não vamos falar sobre isso. Sobre as expectativas, sobre história e nada disso. Vamos falar sobre números, sobre mercado. Porque saiu uma matéria da Forbes alarmante, eu diria. Vou colocar na tela aqui, Rogério. Olha aí na tela, hein? Apenas 37% dos espectadores terminaram Anéis de Poder da Amazon, o que é muito ruim. Matéria aqui da Forbes. Cara, Rogério, a cada 37 a gente consegue arredondar para 40%? É melhor do que arredondar para 35%. Sim. Vamos arredondar para 40%. A cada 10 pessoas, apenas 4 terminaram O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Terminaram a temporada, né? Terminaram a temporada inteira. Algumas pessoas assistiram uns 2 episódios, e aí pararam, viram um episódio, pararam. Viram a metade da temporada, né? Parou, não sei o quê. Você pensa aí, é um absurdo? Cara, se pensar no alto investimento que é feito nessa série, é fraco. É muito fraco. Mas, considerando o que a gente vive de watch time na internet, aparentemente está na média. Tem um vídeo nosso recente aí da HBO, por exemplo, que a gente fez um vídeo de 35 minutos, resumindo as paradas do Max, não sei o quê, piriri, parará. Teve 42% de pessoas terminaram de assistir aquele vídeo. Aí você pensa, né? Parece meio compatível, né? E obviamente que é um recorte muito pequeno, né? Lá na Amazon o pessoal paga, né? O pessoal tem Senhor dos Anéis, né? Outra vibe. Fico com essa sensação de que algumas pessoas clicam só pra ver qual é. O que esses Senhor dos Anéis estão falando aí? Aí clica, assiste 10 minutos. Nossa, curti não. E aí para. Mas é muito ruim pra uma série desse tamanho, né? Só pra lembrar, o Round 6, que é o maior hit da Netflix, é a série mais assistida da Netflix, de todos os tempos, considerando inclusive Stranger Things, não sei o que, 89% das pessoas que clicaram para assistir Round 6 terminaram de assistir a série. É muita diferença. É o dobro, né? E sabe o que é pior? Não falando exatamente da qualidade da série do Rings of Power, né? Do Senhor dos Anéis. É uma série difícil de acompanhar. Porque ela tem uma cadência e aí parece devagar. Que a coisa não vai. Você lembra que foi, né? Não foi fácil. Eu acho que os primeiros episódios até que são chamativos e tudo mais, mas ainda assim a trama parece que... Acho que são mais chamativos, Rogério, pelo tamanho da produção, né? Acho que é mais... E pra gente, né, que curte esse negócio de ver a produção, a parada grande e tal. Mas aqui realmente é complicado. Vamos acompanhar aqui a matéria? Tem aqui, ó. O The Hollywood Reporter lançou um grande novo relatório sobre as produções originais do Amazon Prime, nas quais a Amazon tem investido dinheiro há anos, mas eles provavelmente ainda não produziram o tipo de programação que define a marca que outros serviços de streaming têm, apesar de alguns hits aqui. Por exemplo, The Boys e Jack Reacher. O que ele está falando especificamente disso aqui é que quando a gente vê um produto Amazon, né, Amazon Studios, você realmente não consegue reconhecer o que é uma produção da Amazon Studios. Isso. Como a gente consegue reconhecer o que é uma produção da Netflix, como a gente consegue reconhecer o que é uma produção da HBO, né? Como The Last of Us. Você sabe que é HBO. Game of Thrones, você sabe que é HBO. Eu acho que o produto fica sem uma cara, né? O produto do Prime Video, ele não tem uma cara. E aí fica uma coisa, parece meio neutra, assim. Parece que foi feita... Tu acha que o The Boys não tem, pessoas. Não? O The Boys não tem uma... Você sabe que é da Amazon? Quando eu li essa matéria, eu pensei principalmente no The Boys. Eu acho que é o que mais se aproxima. E aí depois eles fizeram aquela animação, né? O Invencível. Como é que é o nome? O Invencível. E aí talvez, se eles partirem pra esse tipo de produção, talvez ele fique com uma carinha Prime Video. Talvez crie essa mentalidade de cara Prime Video. Mas, cara, é tudo muito diferenciado mesmo lá dentro. Parece que não existe uma... Nessa própria matéria vai dizer isso. Parece que não existe um caminho a se seguir. Parece que não existe uma rota. Parece que eles atiram para todos os lados. A impressão é que eles estão sempre comprando muitos conteúdos, sendo que eles estão produzindo bastante. Mas a sensação é que nunca é produção da Amazon Studios, nunca é coisa deles, assim, saca? Principalmente quando as séries são canceladas, são deixadas de lado e tudo.
aí dá a impressão que é menos cuidada, assim, sabe? Quando continua a matéria aqui, ó, uma parte da matéria lá, né, dos Anéis de Poder, desenvolvida principalmente porque Jeff Bezos quer seu próprio Game of Thrones para o serviço. O Jeff Bezos, né, que é o grande chefão da Amazon aí, ele acredita que Senhor dos Anéis pode ser o Game of Thrones. O que é o Game of Thrones para o Max e para a HBO, ele quer que seja para o Prime Video, né? Mas apesar do gasto de $1 bilhão, o relatório diz que apenas 37% dos telespectadores terminaram a série inteira. E isso é muito ruim. A Amazon está tentando dizer o contrário. O chefe da Amazon Studios, Jennifer Salk, rejeita a ideia. E ela disse o seguinte, Rogério, esse desejo de pintar o programa como algo menor do que um sucesso não reflete nenhuma conversa que estou tendo internamente, diz ela. Ela continua a animar com a segunda temporada. Essa é uma grande oportunidade para nós. A primeira temporada exigiu muita preparação. De modo geral, a história exigia muita preparação, entre aspas. Não é uma boa desculpa para explicar o porquê que estava sem brilho, já que a configuração também foi a maior parte da primeira temporada de Game of Thrones. Ou seja, entender o que era, né, o Game of Thrones, entender como é que funcionam as casas, os personagens, essa configuração da série acontece normalmente na primeira temporada, né? Você entender do que se trata a série, para onde vai, né? Quem é essa galera? E aparentemente em Anéis de Poder não conseguiram fazer isso, né? E outra coisa, Game of Thrones começou na HBO com um orçamento grande, mas não chega nem perto desse orçamento. O orçamento de Senhor dos Anéis é o orçamento de final de Game of Thrones, que foi quando eles meteram o dinheiro até pela orelha da galera lá. Exatamente. E aí ela pergunta aqui, ó, quanto ao número de 37%, isso é ruim. Não há como mudar isso, né? A rival Netflix geralmente cancela a maioria dos programas com menos de 50% de conclusão. A Netflix, ela é muito... parece que a decisão ela é robótica na Netflix. Ela vê uma série, né? O sistema é tipo uma grande inteligência artificial. Quando a gente fala Netflix, é tipo uma Alexa da vida. Né? É uma inteligência artificial, que ela vê uma série, não é medido pelo coração, pela quantidade de comentários. É assim, olha, essa série foi vista por menos de 50%. 50% das pessoas que começaram a assistir desistiram da parada. E aí isso para eles é ruim, entendeu? E aí esse lado quantitativo é muito criticável essa atitude da Netflix, né? Porque você decide tudo, não qualitativamente, mas sim, bombou ou não? Funcionou ou não? E aí você continua, né? E não é o caso aqui, né? A Netflix, ela realmente passa o rodo. O pessoal reclama muito, né, dos cancelamentos da Netflix. Meu Deus, a série começou agora, já cancelou. Se Anéis de Poder fosse na Netflix, já estava cancelado. Já estava cancelado, com certeza. Não importa o quanto eles tivessem pago porque a ideia é você economizar o máximo possível. Então é tipo... Porque assim, ó, vamos pensar o seguinte. Game of Thrones, ela cresceu com o tempo, concordo. Só que, é o que eu falei, em compensação, a cada temporada ia aumentando a verba, né? Agora o Senhor dos Anéis já começa com uma verba, com um orçamento muito alto. Não tem pra onde subir isso. Se subir isso, fica inviável mesmo que a série seja um sucesso. Absurdo. Então, a sensação que fica é que, tipo, se 37% só das pessoas terminaram, quantas pessoas vão dar um play na segunda temporada? Essa é a questão, entendeu? Aí, tipo, os caras vai diminuir cada vez mais, né? A audiência, com certeza, vai ser menor se muita gente desistiu. Tem um ponto aqui da matéria que é interessante de pensar, Rogério. Ó. Ele diz assim, claro, a Netflix está na posição um pouco diferente, já que você pode maratonar todos os seus episódios de uma vez só. Então, a conclusão é mais fácil. Isso é um fato, né? É um fato. Quando você tem todos os episódios, é mais fácil de concluir, porque você tem tudo lá, você não tem que esperar semana a semana, pode ter semana que você não tô com tempo de ver o episódio, não sei o quê. Se já tá tudo lá e você tá com tempo, você assiste logo tudo de uma vez. Porém, a gente tem do lado uma outra empresa, né, que é o HBO, que lança por semana, e a gente viu The Last of Us aumentando a audiência a cada semana. E a Casa do Dragão batendo recordes em cima de recordes também. Exatamente, né? Ó,
A primeira temporada de a primeira temporada de Game of Thrones teve mais espectadores no final do que na estreia. House of the Dragon caiu um pouco no final, mas você pode culpar isso por um aumento inicial maior do que o normal por causa da conexão com Game of Thrones. Enquanto isso, no mês passado, The Last of Us mais que dobrou a audiência inicial até o final da temporada, né? Uma taxa de conclusão de 37% é muito ruim. Isso significa um interesse cada vez menor no programa com o passar do tempo, o que é lamentável, porque ficou um pouco melhor nos episódios posteriores em comparação à configuração mais chata dos primeiros, né? A organização ali dos primeiros. É curioso, né? Porque essa opinião aqui, ela é um pouco diferente do que a gente achou, né? Que no começo a gente achou bem legal a introdução do universo, de como foi feita, a superprodução. E aí ele foi ficando mais chatinho, né, com o passar dos episódios. Né? Na verdade, o que na verdade aconteceu foi que ela teve uma queda, uma barrigona ali no meio, né, aquela coisa que a gente falou, né, de produção e tudo mais, e depois ela melhorou no final, né, no último episódio. Mas eu acho que em questão realmente do andamento do negócio, ela realmente começa e termina com uma sensação de que nada direito tá acontecendo, sabe? Essa parada aqui que parece que a desculpa que sempre a gente escuta da Amazon, do pessoal lá de dentro, é que, tipo assim, cara, né, gastamos 1 bilhão, temos que justificar, temos que fazer séries, temporadas e piriri pororó. Eu acredito que vai chegar um momento em que, né, a águazinha vai bater na bundinha ali, né? A água vai dizer, a gente vai ter um momento ali que vai ficar com aquela sensação de que, olha, será que vale a pena mesmo? A gente tá gastando esse monte de dinheiro aqui e fazendo mais temporadas, sem o pessoal querer acompanhar, porque a gente sempre fala, né, o Jeff Bezos tem dinheiro infinito. Ele vai gastar aí mais 2 bilhões fazendo Senhor dos Anéis. Eu acho que não. Se não der retorno, se não justificar, se não atrair assinantes como se esperava que Senhor dos Anéis atraísse, se esperava sim. Quando fizeram o Senhor dos Anéis, esperava que ia ter um caminhão de novos assinantes. Cara. E pode até ter tido, tá? Inicialmente ali. Caraca, Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis no streaming. Mas aí se não se manter... E, cara, eu li uma matéria um pouco maior que essa e falava que existe uma certa confusão lá dentro da Amazon, assim, de ninguém saber... Por exemplo, chega lá um diretor com uma ideia, uma equipe de produção, e aí tal, eles dão um sinal verde para essa ideia. E aí, às vezes, a ideia é boa, até que dá tipo, não custa tanto dinheiro, até que gera um barulho e tal, e aí a Amazon fala, não, aí para. Em compensação, tem séries que a coisa parece que não flui direito, que é muito dinheiro, é uma aposta, parece que é uma coisa meio pessoal mesmo. Essa palavra do Anéis do Poder é uma coisa meio pessoal do Bezos, sabe? E Sim. Tem outras séries que parece que também tem existe essa sensação de que os produtores do canal, eles pensam assim, isso aí é uma coisa minha, e aí toca em frente uma coisa que aparentemente não vai fazer sucesso. E aí fica essa sensação realmente de que as coisas da Amazon não tem uma cara, sabe? É como se você não confiasse que aquilo vai continuar. The Boys talvez seja uma das poucas que você sabe que vai continuar rolando, que vai ter uma próxima temporada e tudo mais. Mas, cara, ela é única num serviço que tem que durar ano, né? São Sim. 12 meses... Vários finais de semana. Tem que ter muitos conteúdos durante o ano inteiro, né? Não é só uma série ou 2 séries boas assim, não. Acho que tu tá falando dessa matéria aqui, Rogério. Por dentro do Amazon Studios, as grandes oscilações dificultadas por confusão e frustração, né? Cara, o Hollywood Reporter fez um apanhado aqui inacreditável. Olha aqui, ó, a quantidade que é muita coisa. É imensa essa matéria. Tipo... Imenso. Com várias coisas extremamente interessantes, tá? Tem muita coisa boa para ser discutida. A gente pode esmiuçar essa matéria em outro momento. Mas se fala bastante sobre isso, né? Tem muita coisa sobre a Jennifer Sack, né? Que é a chefe lá do Amazon Studios. E aí ela falou que a gente está num momento culturalmente definidor. Para a empresa, especificamente, né?
é que essa matéria, ela principalmente se apega na parte do seriado Daisy Jones, né? Isso. Que imaginava-se que ia ser um grande sucesso e tal, e ela acabou não atraindo tanto interesse quanto foi programado, porque, cara, o orçamento dela é muito grande também. Sim. É muito grande, é uma adaptação de um livro muito famoso, e não gerou o interesse que o pessoal acreditava que fosse acontecer. Só que, tipo, já tem uma segunda temporada garantida. Fazendo sucesso ou não, entendeu? E aí o pessoal fica, mas peraí, não existe nenhum estudo aí e tal, nós vamos fazer mesmo. E aí fica essa coisa assim. E agora? Será que se eu fizer um projeto, e mesmo que dê certo, será que vai continuar? Tipo, se não cair no gosto do pessoal sabe, dos produtores ali principais da Amazon e tal, dos chefões? Não sabe, entendeu? E tem alguns dados interessantes aqui, né? Que ele fala que 37% das pessoas assistiram a série inteira nos Estados Unidos, né? Tá falando especificamente nos Estados Unidos. No mundo, o número chegou a 45%. Aumentou consideravelmente, né? 45% ao redor do mundo inteiro. Quase metade. Mas, segundo os próprios analistas, 50% seria um valor sólido, mas não seria bom, não seria espetacular, mas seria um valor ok, né? Pelo menos a cada 10 pessoas, 5 terminaram a série, mas ainda tá bem abaixo, né? Chegou. E aí tem um ponto importante aqui, que pelo investimento que foi feito, se esperava que a série, né, bombasse em rankings, em premiações e tudo mais. Não foi, né, não foi indicada nenhuma premiação, não teve destaque, né, que se esperava, nem técnico, né, que se espera, poxa, se pelo menos de história a gente não conseguiu uma premiação, acho que técnico a gente consegue, e não acabaram não conseguindo também, não teve né? destaque nenhum em premiação. E aí, ó, em 2022, a Netflix conquistou os 10 primeiros lugares nos streams de séries originais. The Boys ficou em 11º lugar, à frente de Anéis de Poder, que ficou em 15º. Pra ser, né? Cara, quantos anos a gente tá falando de uma série de Senhor dos Anéis? O hype que existia pra tudo isso, cara. E simplesmente... Em compensação, e aí nessa matéria até fala isso, você pega uma série como o Swarm, por exemplo, né? Que todo mundo que assiste pira no negócio. E não houve divulgação quase nenhuma pro negócio. Mas série... é porque eles não apostaram, né? Eles não apostaram na série. Como é que você não aposta numa série baseada numa história da Beyoncé e feita pelo Donald Glover, né? Como é que você não... Um elenco maravilhoso e tudo esteticamente massa. E aí fica difícil, por exemplo, pra quem quer apostar, por exemplo, quer pegar o seu projeto e apostar no Prime Video. Ah, beleza, vou tentar vender meu projeto pro Prime Video. Só que fica sem definição, porque assim, na Netflix, por mais que seja uma definição que a gente pode chamar até de carrasca, né, basicamente, que é essa parada de, se não bateu 50%, tu tá fora, mas pelo menos você tem um objetivo, você sabe que se não bater, você perdeu, e aí você já meio que entende. Agora no Prime Video você não sabe, ela pode dar audiência e cair, ou como ela pode não dar audiência e continuar, e aí fica esse meio de campo esquisito. Tem uma outra série que eles falam também, eu tô tentando lembrar o nome dela. O Periféricos. Que também esperava-se, existiu também uma grande produção e tudo mais, e esperava-se que fosse fazer um grande sucesso. Não gerou o barulho também que imaginava-se, e ela foi renovada pra segunda temporada. E pronto, entendeu? É esquisito, cara. O Daisy Jones, ele custou 140 milhões, Rogério. É muita grana, cara. E foi elevado por causa da pandemia e por causa dos protocolos que tiveram, né? Na filmagem e tudo mais. E aí o próprio Swarm que tu falou aí, né? Teve um orçamento de 30 milhões, né? E é capaz de ter sido mais falado e mais vista do que o próprio Daisy Jones, né? Eu ouvi, com certeza, na minha bolha, pelo menos, eu ouvi falar mais de Swarm do que de Daisy Jones. Tem uma série nova aí que vai chegar, né? Que é essa Citadel, que é um investimento de 300 milhões de dólares do Prime Video. É uma série dos irmãos Russo, né, que depois que saíram da Marvel lá, né, dos seus Vingadores, começaram a investir em streaming, né? Fizeram filmes lá com a Netflix. Aí, o Agente Oculto pode não ter tido muito falatório, mas o pessoal viu. É o filme mais assistido do ano da Netflix. Exatamente, foi o filme mais assistido do ano da Netflix.
Então rendeu lá e aí eles fizeram esse projeto aqui junto com o Prime Video, né, com a Amazon Studios. E aí deve chegar ainda esse ano o projeto dos Irmãos Russo. Então, caraca, mano. Né, eu acho que tá faltando alguma coisa para definir a cara do Amazon Studios. Eu acho que o que ajuda muito a definir a cara é a qualidade dos projetos. Se Senhor dos Anéis fosse melhor, talvez ele tivesse tivesse empolgado mais. Porque Senhor dos Anéis, ele tá longe de ser uma série ruim. Não é uma série ruim. Não é. Mas ela não empolga. Ela não empolga, sabe? Ele não empolgou na época vontade, sabe? Então, e a sensação... Eu fico muito... Depois que as coisas passam, a gente fez lives de, todas semanais sobre a série, tudo, a gente foi falando ali, aquele sentimento da época. Depois a gente deixa passar uma semana depois que terminou, a gente grava um Rapadura Cast, que aí já é outro tipo de mentalidade. E aí hoje, que já se passaram meses que a gente já assistiu e tal, eu fico muito com a sensação que eu tive ao assistir aquilo, e ao pensar naquilo. E na verdade, hoje, quando eu penso em Senhor dos Anéis, na série de Senhor dos Anéis, eu sinto um cansaço. Quando eu penso nele, eu não lembro infelizmente, eu não lembro de coisas empolgantes. Eu lembro de um certo cansaço de ter assistido aquilo, entendeu? Isso não é bom, cara. Porque quando começarem a fazer a segunda temporada e sair as coisas, tudo que a empresa não quer é que você tenha um cansaço com aquele negócio que eles fizeram, entendeu? Você pega o caso recente do The Last of Us, quando começarem a sair, sei lá, um trailer de The Last of Us 2, né? A loucura que não vai ser quando começarem a sair as primeiras fotos e tudo. Meu contato com as coisas modernas de hoje em dia, obviamente, é pelas minhas filhas, né? E aí, minha filha mais velha mexe muito em TikTok, essas paradas que eu não gosto, na verdade, mas ela mexe bastante e ela falou que não aguenta mais ver vídeo do Pedro Pascal. Cara, e a gente já passou o quê? Um mês que já terminou o negócio? E a gente tá ainda no Pedro Pascal, cara. Então, olha o hype que isso gerou e vai gerar pra uma segunda temporada. Que nem a própria série da Wandinha, né? Da Wandinha é outra série também absurda. As pessoas falam tanto que tem que achar um substituto de Stranger Things. Caraca, a Wandinha quase supera todos os Stranger Things de todas as temporadas. É a segunda série mais assistida da história da Netflix em 28 dias. Doideira, mano, né? É um absurdo. Então, muito forte. É isso que precisa. A Gina até que não aguenta mais a Wandinha, né? A dancinha dela. Né? A Gina Ortega. Mas eu vou te falar, mano, ela pode falar o que ela quiser, eles vão pagar ela ainda. Porque, cara, é muito sucesso. Contrato assinado aí você não quebra, né? Muito bem, Rogério, falamos aí sobre Prime Video. Você acha que vai ter futuro aí? Senhor dos Anéis? Será que vai continuar? Teve uma segunda temporada meia boca, qualidade média e audiência lá embaixo. Vai ter a terceira? Fica aí o questionamento pra você aí, tá? Porque eu acredito que não. A não ser que seja na insistência aquele, vou querer provar, já que compramos, já gastamos, vamos gastar mais aqui pra justificar e tudo. Porque eu vou dizer, o problema é que quanto mais gasta, maior o prejuízo e mais difícil de você pagar. É que nem o jogador compulsivo. Ele joga, ele perde o dinheiro, aí ele vai querer jogar mais um pouco pra poder resgatar o dinheiro que ele perdeu, aí ele perde de novo, e perde de novo, e perde de novo. Eu acho que não existe dinheiro infinito. Eu acho que essa é a questão principal que há de ser dita aqui. Ó. Por maior que seja a Amazon, o dinheiro não é infinito. É isso. Se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidade aqui, a gente volta para bater papo com você. É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau.